sabe, é gente inculta. Ou seja, o PT está tomando um veneno de confiar em pessoas incultas que solta uma dessa. Você acha que alguém filiado ao PT, com anos de formação, com Dirceu e companhia, ia soltar uma dessa? Nem... Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Me hypa xepa de desinformação. Desinformação não é algo que sai da boca de alguém que você não confia, é algo que sai da boca de alguém que você confia. Você precisa confiar, a confiança é uma condição necessária para desinformação. Exato. E eles confessam isso nesse áudio dela. E eles, o mais bizarro, tá? Eles disseram que vão tentar processar quem gravou esta informação. Só que está gravado no X. Ou seja, é tão irracional o que eles estão falando. Eles estão tão desesperados com o que essa menina falou, que eles não estão agora... Eles vão ter que saber como é que eles vão mexer com esse malabarismo. Porque, vale lembrar, essa galerinha aí, esse Thiago, essa... Qual é o nome da filha? Baranga. Da Baranga. A Baranga, o Thiago, esse pessoalzinho todo. Essa galera aí não é galera treinada pelo Dirceu. Não é galera treinada na escola do PT, que entende muito bem o que tá fazendo. Como, por exemplo, é um Rui Costa Pimenta. Né? Isso aí é molecada de última hora que o PT tá tentando utilizar para poder desfazer o grande sucesso do Bolsonaro nas redes sociais. Então, óbvio que eles conseguiram êxito, porque os melhores foram calados nas redes sociais. Né? E aí surgiram um bando de doido que fica dizendo que o Lula tem um Lula vivo, um Lula morto, que não sei o que lá. Da cara da direita que eu tô falando. Sim, não, tem. Então, surgiram um monte de maluco, porque os bons foram silenciados, calados e foram extirpados do espaço da internet. Sim. Então, esse pessoalzinho de esquerda tava com um corredor aberto para poder utilizar as redes sociais e promulgar essas mentiras e falar tudo isso, inclusive com dinheiro público. É um momento oportuno pra gente poder expor o que eles estão fazendo e conscientizar a nossa galera. Falar assim, ó, ou vocês usam VPN para que a gente possa mostrar de fato o que eles estão fazendo, ou vocês vão continuar aí dando ouvidos, porque a senhorinha, a tia do Zap, quando ela vê um pastor falando que Jesus conversou com ele, de que o Lula agora tá morto, tá usando sósia, a tiazinha que tá desesperada no Brasil, ela ouve isso e fala assim, pô, não, é verdade o que ele tá falando aqui. E aí vai indo numa direção, assim, olha, vocês não vão conseguir vencer essa onda de narrativas caindo, não é nem falta de profissionalismo, sabe, é gente inculta. Ou seja, o PT está tomando um veneno de confiar em pessoas incultas que solta uma dessa. Você acha que alguém filiado ao PT, com anos de formação, com Dirceu e companhia, ia soltar uma dessa? Não. Tava doidona. Hã? Devia estar doidona. Não, isso é galerinha nova, Paulo. Isso é molecada nova que o PT pegou no desespero. Eles ainda não entenderam como que... Eu quero botar o resto do áudio dela. Então, eles não entenderam como é que... Tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Essa parte que eu queria que ela falasse. Ela tá reclamando disso que você tá falando. Ela tá falando, reclamando do Paulo Pimenta, reclamando da comunicação com o PT, que ela diz assim, na época do Janones a gente tinha um comando. Ela tá dizendo, ela tá contando. Isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Olha isso. Ela tá dizendo como é que a coisa aconteceu, né? Que eles estão perdidos, que a milícia digital deles está desesperada e está sem comando, ela tá reclamando, pedindo para voltar o comandante Janones, o comandante da milícia digital deles. O Janones também era essa galerinha nova que o PT pegou para tentar reconquistar a internet. Mas ele tinha uma habilidade. Beleza, mas o meu ponto é... que o resto não tinha. Meu ponto é, o PT, graças ao bom Deus, né? O PT não sabe como funciona a internet. O PT ainda tá naquele old school que você vai lá, molha a grana da Globo com boa publicidade, com uma boa graninha da Petrobras, uma boa graninha dos bancos, do BNDES e companhia, da Secom, etc. O PT ainda tá no old school, que eu tava argumentando antes, de 2003. Vou voltar aqui agora rapidinho. Em 2003, o Lula não falou com a imprensa até o final do ano. Eu esqueci o nome do cara, que ele era o único jornalista que o Lula falava com ele.
que o irmão dele tinha aquele lance das impressoras do Mac? Não lembro, não. Lembra dos escândalos das impressoras do Mac? Porra, não lembro de um escândalo de 2003 do Lula. Não, mas é porque o próprio Weintraub chegou a denunciar isso na época. Pede os próprios seguidores aí pra colocar alguma coisa de impressoras do Mac, vocês vão ver aí. Mas enfim, o Lula só falava com esse jornalista, eu esqueci o nome dele agora. E no final de 2003 para 2004, porque os escândalos vieram nessa época, o escândalo, se eu não me engano, do Correios ainda não. Kennedy Alencar. Kennedy Alencar, esse mesmo. Alencar. O Lula só falou com Kennedy Alencar até o final de 2003. O Lula viu que precisava mudar, aí ele veio como tal do Lula Paz e Amor, lembra? O Lula bonzinho, e ele passou então a falar com a imprensa no ano seguinte, 2004, né? Porque ele ia ter eleições 2 anos depois. Então ele muda a narrativa, a estratégia para poder falar com a imprensa, até que, ainda com os escândalos vindo um atrás do outro, em 2010 ele consegue mudar aquela bonificação de volume, bonificação por volume, BV, né? O pessoal chama de BV. E aí ele consegue modificar, mas ainda assim é o old school do controle da informação. Usando a rádio... Aí morreu, isso pós-rede social ficou completamente ultrapassado. Eles ainda não conseguiram se levantar desse tombo. O PT até hoje... Eu tenho até receio de falar essas coisas. O PT ouvir e falar assim, pronto, agora entendi o que a gente tem que corrigir. Mas eu acho isso interessante, mas eu quero pensar o seguinte, o que aconteceria, se é a reflexão que eu queria fazer, o que aconteceria se houvesse um space meu com você, com o Mário, onde quer que seja, onde a gente dissesse, não, a gente tinha um comando, eles faziam eles ficavam correndo atrás das nossas fake news, imagina! Não, é legitimar todas não, mesmo que sejam ilegais os inquéritos, é fazer, tá vendo porque tem que ter inquérito? Os caras são réus confessos. É isso. E essa é a desmoralização do judiciário brasileiro. Se existe um inquérito das fake news, quando você tem uma influenciadora relevante assumindo que faz fake news, quando você tem uma reportagem do Estadão dizendo, olha, tem um influenciador ganhando 110 mil reais, não, 110 mil dólares, pelo que eu vi, mais de R$500 mil com fake news, assumidas fake news, não há dúvida, não é do tipo, falou um negócio sobre a vacina que é discutível cientificamente, não, é uma mentira, uma calúnia, uma injúria, uma difamação assumida, confessa. E o fato disso não parar dentro do judiciário, essa é a razão, Alexandre, da desmoralização completa, esse é o ataque à instituição do judiciário. Porque não tem como um cidadão olhar um troço desse e achar que a justiça funciona para os dois lados, que a justiça é cega. Essa é a prova cabal de que esses inquéritos do Alexandre não são nada além de armas de perseguição política. E isso precisa acabar. Isso precisa acabar. E precisa acabar, e eu vou entrar nisso daqui a pouco, porque a fatura está ficando alta. Esse consenso que ao qual o Pedro Bial se referiu, ele está se tornando um consenso global. O Alan e eu estávamos aqui no Steven Crowder, por isso que a gente está aqui no programa de hoje, para você que chegou agora, está vendo que eu estou no estúdio do Steven Crowder. O Alan e eu fomos convidados para falar nesse programa, que é um dos programas mais assistidos dos Estados Unidos. A gente veio aqui para falar sobre os abusos de autoridade cometidos pelo Alexandre de Moraes, de forma que um consenso vai se formando dentro da sociedade americana e dentro dos influenciadores e dentro das pessoas que decidem, os formadores de política pública dos Estados Unidos, um consenso que está se formando no Brasil. Nós estamos nesse momento, Mário, com 40 mil pessoas muita gente ao vivo nos assistindo. Muita gente. Normalmente a gente ganha da soma da CNN Brasil com a Jovem Pan. Hoje, nós estamos com 3 vezes a soma da CNN Brasil com a Jovem Pan. É um negócio de maluco. Nossa, é muita gente. É muita gente assistindo. Os americanos ficam impressionados com a nossa audiência. Eu tava falando aqui com o pessoal aqui do Crowder, né, que obviamente a mídia social é importantíssima aqui, nos Estados Unidos é importante na política, mas eles não entendem. Eu acho que eles estão começando a entender, de tanto que eu martelei isso nos últimos dias, mas faz tempo que eu tô martelando. O brasileiro é muito engajado nas redes sociais. É uma coisa impressionante. O brasileiro nas redes sociais, ninguém que eu já vi bate o engajamento. O brasileiro presta atenção, quer saber. E não só política brasileira, como a gente tá falando aqui.
muita gente, eu e você, principalmente eu e você, Paulo, a gente direto tá explicando pros brasileiros sobre política americana. Muita gente, cada Muita vez gente mais interessada, percebendo a influência. Uma das coisas que o Crowder vai, além do que, né, da entrevista que você fez, dos trabalhos que a gente pode ver pra audiência brasileira pro Brasil, uma das coisas que a gente pode explorar com o Crowder que ele quer ajudar é transmitir essa perspectiva conservadora de direita da política americana pro brasileiro entender o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Sem ser a Globo falando, a Globo, Guga CNN e o New York Times, e a CNN e o New York Times estão falando isso dos Estados Unidos, entendeu? Sim. É ridículo. Se você que tá assistindo ainda não clicou no botão da curtida, no botão do repost no X, aí, pô, você tá de sacanagem com a gente. Eu ainda vou falar de mais um assunto aqui, Alan, porque você estava dizendo que eles têm que decidir o que a gente não quer contar para eles o que pode ou não ser feito, mas lembra da história de que havia disparo de WhatsApp, de fake news, etc, etc. Que Felipe Moura Brasil inventou isso aí. Felipe Moura Brasil que inventou. Felipe Moura Brasil... Ele inventou, não. Ele não foi que ele inventou. Ele propagou. Ele, o José Fux do Estadão e a doida lá da Folha, que eu esqueci o nome dela agora. Porra, a doida da Folha, você tá de sacanagem. A doida da Folha? Não, Mônica Bergamo. Eliane Cantanhede. Não, porra, sei lá. Todas essas mulheres são doidas. Aqui agora só faz matéria de coisa da China. Escreveu livro sobre fake news, porra. Thaís Oyama? Campos Melo. Campos Melo. Que deu furo, pô. A jornalista do furo. A jornalista do furo. Então, eles três. Deu furo pra conseguir o furo. A jornalista do furo. Segundo diz lá o Hans o quê? Hans River. River? Tadinho, cara. Coitado do cara. Tá trabalhando como mecânico hoje, cara. É mesmo? Na rua, porque não tem nem lugar pra trabalhar. E tá o cara é especialista. Tem que vir aqui pros Estados Unidos, pô. Tá faltando gente boa aqui de mídia social. Eu fico com dó, assim, porque a esquerda destrói a vida das pessoas e negro não... É bom. Como tentaram fazer com a gente. Coitado. Mexe comigo isso aí, cara. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra pro meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso tá aí na descrição. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão.